Boa noite, galerinha. Para alegria do Felipe, eu lembrei de deitar o celular. E então, voltando aqui, lembrei de gravar agora com o celular deitado, viu, Felipe? E agora eu estarei sempre lembrando aí, porque depois que eu fui assistir aqui, que eu vi que fica ruim mesmo quando você grava com o celular em pé. Eu não tinha essa noção. E voltando à nossa aula aqui, na parte 2 eu estava falando a respeito da razão. Falei um pouquinho também a respeito na parte 2 ali, a respeito da epistemologia, que é a teoria do conhecimento. Então, quem tem dificuldade com esses termos, tem que estudar, galera. Não tem outro caminho. Tem que estudar, tem que ler, tem que se familiarizar, porque isso é muito importante para se fazer teologia. Poucos cursos falam a respeito dessas coisas, vão falar disso mais para frente, mas se você consegue entender isso agora, se você consegue desenvolver isso agora, se você consegue ter uma noção disso agora, depois as leituras mais densas serão muito mais fáceis. Agora, se você ir por um outro caminho, por exemplo, se a gente começasse por teologia sistemática, e depois você vai aprender essas coisas aqui, perde-se muito tempo. E o importante é começar por onde a gente está começando. Esses termos eu sei que são difíceis, não são tranquilos de conciliar, as pessoas vão ter dificuldade, mas nós precisamos perder o costume de querer tudo pronto, de querer tudo muito fácil, de não construir o raciocínio, de não meditar, de não elaborar. É um trabalho, teologia é um labor, teologia é um trabalho, tá bom? Então nós estávamos falando a respeito do lugar da razão na teologia. Como eu havia dito na primeira parte, nós falamos um pouco disso na introdução, e na segunda parte nós falamos um pouco sobre as diferenças entre o racionalismo, o empirismo, o lugar da razão no cristianismo. Então você tem algumas correntes que dão, como eu disse, bastante ênfase à razão, e aí você cairia no racionalismo. E tem aquelas correntes que não dão ênfase nenhuma à razão. Então você cairia no empirismo, né? Que eles dão mais valor à experiência, né? Você encontra muito isso em igrejas neopentecostais. Eles dão, até igrejas pentecostais que hoje têm fugido um pouco das suas raízes, têm dado muito mais valor à experiência do que aquilo que a Escritura diz. Tomando água na minha pequena garrafinha aqui. Um exemplo disso é a questão do falar em línguas. A Escritura diz o quê? Vou dar um exemplo muito claro a respeito disso. A Escritura diz: se quando falar em línguas, em muito 2 ou 3, se houver intérprete, se não tiver intérprete, fique calado e fale consigo mesmo com Deus. E o que você vê? Você vê dentro dessas igrejas pessoas falando em língua ao mesmo tempo, profetizem, não sei o que. Aí quando você vai corrigir a pessoa, ela fala: onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Então ela coloca, se a Bíblia está dizendo que, para quem acredita nos dons, né? Se a Bíblia está dizendo que se em muito 2 ou 3, e se houver intérprete, caso contrário fique calado, fale consigo mesmo com Deus, então essa deveria ser a ordem obedecida. No entanto, a experiência tem falado mais alto até do que a própria Escritura. Então isso é colocar a razão num lugar muito abaixo. E quando você usa a razão, você coloca acima das Escrituras, é colocar a razão num lugar muito acima. Então a razão ela tem que se encontrar num ponto de equilíbrio, tá bom? Então o cristianismo não é inimigo do uso da razão.
E aí nós falamos um pouquinho sobre a questão da razão no catolicismo, da teologia natural, né? E agora nós queremos falar um pouquinho aqui, dar continuidade à apostila. Deixa eu achar a página aqui no notebook para que a gente possa dar continuidade. E no capítulo 3, que vai ser um pouquinho maior, vamos falar a respeito da teologia como ciência, né? Então nós achamos aqui. Aí, nós falamos sobre alguns conceitos, como os efeitos noéticos do pecado, que é os efeitos relacionados à mente, né? Aquilo que acontece na mente após a queda do ser humano. Então a razão, ela é obscurecida pelo pecado, o entendimento é obscurecido pelo pecado. E depois mais para frente, como ele vai mencionar na apostila, quando acontece a conversão, quando acontece a regeneração, essa razão ela é novamente iluminada pelo poder da palavra de Deus, pelo Espírito Santo, e então ela passa a ser usada da maneira correta, tá? Então somente uma mente regenerada, uma mente iluminada pelo poder do Espírito Santo consegue ter uma estrutura racional coerente, tá bom? Então o incrédulo, ele pode ter lampejos do uso da razão de maneira correta, mas a mente dele está entenebrecida ou cheia de trevas, cheia de fumaça, então ele não pode compreender as coisas da maneira correta, ele só tem lampejos, né? Ele tem uns lampejos por conta da imagem de Deus que ainda se encontra nele, tá bom? Aí no último parágrafo, ele vai usar uma palavrinha que ele vai falar: razão, segundo os fideístas, nunca pode ser o ponto de partida para as formulações teológicas. Para os evidencialistas, contudo, a razão é capaz de formulações teológicas corretas com respeito ao Criador, ou seja, a capacidade para elaborar teologia natural. A fim de entendermos o lugar da razão nas formulações teológicas, temos primeiro que definir duas importantes questões: a do objeto do conhecimento e a do sujeito do conhecimento. Então, quem são os fideístas? São aqueles que falam a respeito que você não precisa usar a razão, né? É mais para a escola do empirismo, é um salto de fé, você não... sempre eles colocam aquela dicotomia entre a fé e a razão. Então, fé é diferente, aquele que crê é diferente do fideísta, tá? Fideísta, para ele tudo é fé, não tem razão, não tem meditação, não tem prova, não tem nada disso, né? É uma questão de fé, tudo é uma questão de fé, você tem que crer, é uma questão de fé, tá? Então nós não somos fideístas. Eu insisto muito nisso com os ateus, que eles confundem muito a questão de você crer e você ser fideísta. Eles acham que a fé é inimiga da razão e vice-versa, tá bom? Então nós vamos aqui trabalhar essa questão que é na área da epistemologia. Então, sempre que você ouvir a palavra epistemologia, ela está ligada à questão do conhecimento, tá? Como a gente conhece, o que é possível conhecer, tá bom? Então, por exemplo, qual que é o objeto e o sujeito do nosso conhecimento? Então, qual que é o nosso fundamento epistemológico? Qual é o sujeito e o objeto do nosso conhecimento? Então, a epistemologia está relacionado a conhecimento, tá bom? Então, ele vai falar assim, ó: segundo o entendimento de Van Til, pode ser dito que para a mente humana conhecer verdadeiramente qualquer fato, ela deve primeiro pressupor a existência de Deus e seu plano para o universo. Não se pode mesmo pensar na não existência de Deus. Se alguém deseja conhecer alguma coisa do universo, ele deve pressupor a existência de Deus. A existência de Deus é a razão da existência de todas as outras coisas. Portanto, o conhecimento das coisas deve pressupor o conhecimento da existência de Deus. Essa é a grande pressuposição da mente humana. Deus existe. Sua existência não precisa ser provada, tá?
Então esse é um pensamento de um filósofo cristão chamado Van Til, tá? E aí você vai ter duas escolas dentro dessa questão, que são os vantilianos e os clarkianos. Eles, isso não é uma coisa para a gente discutir agora, nem eu mesmo entrei nesses méritos. Isso é uma coisa que eu pretendo entrar nessa diferenciação de escola de pensamento daqui uns 4, 5 anos. Eu tenho muita base para adquirir ainda, eu tenho muita coisa que eu preciso adquirir ainda antes de entrar nesses detalhes, né? Eu tenho que entender muita coisa ainda, tenho que aprender muita coisa ainda antes de entrar nesses detalhes, tá bom? Posso me incomodando aqui? Eu vou tirar. E aí, ele vai falar que não é bem assim que os evidencialistas pensam. Esses admitem que o homem possa ter conhecimento das coisas deste universo, sem que necessariamente reflitam sobre a existência de Deus. A existência de Deus pode vir a ser o objeto do estudo deles pelo uso da razão impactada pela observação das obras da criação. É através do conhecido, isto é, daquilo que eles conseguem ver, que os homens podem vir a ter conhecimento de Deus. Mas Deus seria de fato o objeto do nosso conhecimento? Então, nós falamos a respeito dos evidencialistas, dos pressuposicionalistas. Não assustem com os nomes, que mais para frente a gente vai trabalhando isso melhor, tá bom? Para que vocês possam entender. Mas os evidencialistas, eles estão estreitamente ligados à questão da teologia natural. Eles acreditam que pelo uso da razão, o homem pode chegar ao conhecimento de Deus, tá? Só que os pressuposicionalistas vão dizer que não. Se essa razão não for iluminada, a razão até tem o conhecimento de Deus, mas ela sufoca. É aquilo que Paulo fala em Romanos 1. E eles, tendo o conhecimento de Deus, não lhe deram graças. Antes o seu coração insensato obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e transformaram a glória do Deus incorruptível na imagem de homens, quadrúpedes e répteis. Então eles pegam esse conhecimento que eles têm de Deus, porque eles têm o conhecimento de Deus. Paulo também argumenta isso, fala que tanto o poder de Deus quanto os seus atributos claramente se veem nas coisas que foram criadas. Por isso os homens são indesculpáveis. Mas daí depois ele vai falar que eles pegaram esse conhecimento e esse conhecimento agora está obscurecido. Então a mente precisa ser iluminada pelo poder do Espírito Santo, para que eles possam entender novamente a questão do conhecimento de Deus. Aí o pessoal da teologia natural, dos evidencialistas, vão dizer que não, que o homem ele consegue, ele é capaz de, pelo uso da razão, chegar a esse conhecimento, tá? Depois nós vamos também desenvolver mais para frente essa questão um pouquinho da teologia natural, tá bom? Quem é o sujeito do conhecimento? Há diferenças entre a posição do cristão e a do não cristão com respeito à validade do conhecimento humano e sobre a concepção da razão humana. A ciência moderna é comumente agnóstica. O que é o agnosticismo? Ele nem afirma nem que Deus existe, nem que Deus não existe. É meio que um ateu em cima do muro. Estou falando assim para que vocês possam entender, tá? Enquanto que o cristianismo é o reverso. O pensamento da ciência do não cristão pensa que porque o homem não pode compreender alguma coisa exaustivamente em seu conhecimento, e porque o seu conhecimento não é exaustivo, o conhecimento não é verdadeiro. Os cristãos, por suas vezes, nunca tiveram a pretensão de que seu conhecimento pudesse ser exaustivo. Somente Deus compreende as coisas exaustivamente. Nosso conhecimento é apenas parcial e, ainda que derivativo, verdadeiro. Então, a galera aqui de novo. A galera aqui do cientificismo,
que acredita que a ciência é tudo, é a única fonte de conhecimento, é a única fonte epistemológica, é a única fonte viável para que você venha obter conhecimento, eles vão dizer que se você não pode obter conhecimento exaustivo de alguma coisa, então esse conhecimento não é verdadeiro. Mas nós dizemos que o cristianismo diz que mesmo você não tendo conhecimento exaustivo de determinadas coisas, ainda esse conhecimento ele pode ser verdadeiro. Então, como vocês podem perceber, o debate, por isso que é importante compreender isso. O debate, ele na maioria das vezes acontece no campo da epistemologia, ou da possibilidade e da justificação do conhecimento. Por isso que é importante a gente compreender sobre isso, porque o debate vai acontecer nesse campo, tá? A coerência ou a incoerência de uma visão vai acontecer no campo da epistemologia, tá? Ou no campo do conhecimento, tá? Então, como que nós conhecemos, de que maneira é possível conhecer? Então, os ateus, os agnósticos, outras correntes vão falar a respeito que o conhecimento pode ser alcançado de determinada forma, ou da forma X, e os cristãos vão dizer que o conhecimento pode ser alcançado da forma Y. Então, o que vai determinar quem está com a razão? A análise de como esse conhecimento pode ser obtido. Então, sem a existência de Deus, você não teria propósito para nada, inclusive para o conhecimento. Então, eu estou falando de uma maneira bem resumida aqui para vocês, porque é um pouquinho mais complexo do que isso, e eu não quero confundir a mente de vocês. Então, se não tem Deus, se Deus não existe, então não há propósito para as coisas. Inclusive, se não há propósito para nada, então não há propósito, inclusive, para você chegar no conhecimento. Como eu disse, volto a afirmar, estou dizendo aqui de uma maneira bem leiga, tá? De uma maneira bem simplista mesmo para vocês, para não confundir ainda mais, porque tem todo um desenvolvimento em torno dessa questão da epistemologia, tá bom? Então, estou dizendo de uma maneira bem simplista mesmo. Então, é necessário, como eu disse para os irmãos, ler a respeito disso, buscar conhecer a respeito disso, é muito importante para entender e para também fazer uma defesa da nossa epistemologia ou da nossa forma de obter o conhecimento, tá bom? Quem é o sujeito do conhecimento, né? Então nós estamos falando aqui. Aí ele vai dizer: os cristãos creem que o homem é uma criatura de Deus, enquanto os não cristãos resistem a essa ideia. Os cristãos aceitam, mas os não cristãos rejeitam a ideia de que o homem deve ser um reintérprete da interpretação de Deus. Como cristãos, deveríamos crer que a mente humana, como ela existe hoje, não somente conhece derivativamente, mas também ela deve ser tida como eticamente depravada. Em contraste a isto, os não cristãos pensam que a mente humana é eticamente normal. Então, mais uma vez aqui, trazendo essa diferenciação entre a posição do não cristão e a posição do cristão, né, com relação à mente. Então, por que eles não conseguem enxergar o problema do conhecimento neles? Porque eles não acreditam que a mente seja depravada. Eles não acreditam que a mente precisa de uma reforma, de uma regeneração. Eles não acreditam que a mente precisa passar por esse processo de iluminação. Porque eles já se sentem os iluminados. Eles já se sentem o dono da obtenção do conhecimento. Eles acham que a razão deles é bem melhor do que a nossa, porque nós cremos em contos de fada, nós cremos, como muitos deles dizem, em Papai Noel para adultos, né? Então eles acham que o uso da razão deles está acima do nosso uso da razão. Então, portanto, eles acreditam que a epistemologia deles, a doutrina do conhecimento deles, é infinitamente superior à nossa.
Só que quando você vai analisar a coerência disso tudo, você passa a entender e compreender que a nossa teoria do conhecimento é superior à deles. Porque, como eu volto a afirmar aqui, eu não vou me cansar de repetir isso, sem a existência de Deus, não é possível você construir uma teoria do conhecimento sustentável, tá? Aí ele vai falar um pouquinho aqui a respeito da razão do homem antes da queda. A razão de Adão era derivativa. Seu conhecimento sobre a natureza das coisas era verdadeiro, embora não exaustivo. Então Adão não conhecia tudo, somente Deus conhece tudo. Somente Deus, ele é onisciente, ele tem todo o conhecimento. Nós não temos. O nosso conhecimento é derivativo, nós temos algum conhecimento sobre algumas coisas, mas Deus, ele possui todo o conhecimento. Sua razão estava em amizade com Deus, ao invés de em rebeldia contra Deus. A razão de Adão reconhecia o fato de que ela deveria ser uma intérprete da revelação de Deus. No paraíso, Adão teve uma concepção verdadeira da relação do particular para o universal, com respeito ao universo criado. Ele deu nome aos animais conforme a natureza deles, isso é, de acordo com o lugar que Deus os tinha colocado no universo. Então Adão podia falar verdadeiramente a respeito do significado do universo em geral e a respeito da sua própria vida e da vida com Eva. Desta forma, a relação sujeito-objeto e sujeito-sujeito era normal. No paraíso, o conhecimento do homem era conscientemente analógico. O homem queria conhecer os fatos do universo a fim de cumprir sua tarefa como um guardador do pacto. Então, só é possível fazer ciências de maneira coerente, tendo como pressuposto fundamental, tendo como o conhecimento prévio, a existência de Deus, tá? Então ele vai dizer assim que a mente de Adão antes da queda era uma mente que estava em harmonia com a vontade de Deus. Não havia rebeldia na mente de Adão. Não havia inimizade contra Deus na mente de Adão. Minha cachorra quer participar toda vez da aula. Não havia rebeldia. Então esse conhecimento de Adão, ele era análogo, tá? Ele era análogo com relação à mente de Deus. Então nós, como somos imagem e semelhança de Deus, nós recebemos em medida bem menor algo que Deus concedeu a nós. Então ele vai falar aqui, essa última parte é bem interessante. O homem queria conhecer os fatos do universo a fim de cumprir sua tarefa como um guardador do pacto, que é o fazer ciências, né? Você querer conhecer os fatos do universo, você cumprir o mandato cultural, que são os 3 mandatos da aliança, que isso você estuda em teologia bíblica. Então, nós conseguimos ter uma noção do que é fazer verdadeira ciência. Então, não existe essa dicotomia entre ciência e religião. Pelo contrário, é aquele que acredita em Deus, o teísta, que consegue desenvolver, tem o significado e o propósito para assim então fazer ciência, tá bom? E como ficou a razão do homem depois da queda? Após a entrada do pecado no mundo, algo na mente foi seriamente afetado. É diferente a condição da razão humana quando o coração torna-se desesperadamente corrupto. O homem natural, hoje separado de Deus, não mais pode observar o mundo que o rodeia do mesmo modo como Adão fazia antes da queda. Querendo ser como Deus, ele acabou perdendo algumas importantes capacidades. O homem natural não conhece nada do modo como ele deveria conhecer. A epistemologia de novo, falando de... Ele não conhece, não tem uma boa epistemologia, porque a sua mente está depravada, especialmente sobre Deus. Suas noções sobre Deus não correspondem exatamente com a verdade por causa dos efeitos noéticos do pecado, os efeitos na mente, tá? Por esta razão, ele não pode formular uma teologia natural correta. Eu vou pegar aqui o texto de Romanos para vocês verem o que Paulo ele fala aqui
a respeito dessa questão da condição da mente humana, tá? Tá lá em Romanos, vou pegar o texto aqui, Romanos 1, a partir do versículo 20. A partir do versículo 18, ele vai dizer assim, ó: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus os manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, epistemologia, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seu discurso se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e répteis, ou seja, idolatria. Então eles pegaram a imagem que Deus colocou neles, porque o que é manifesto entre eles sobre Deus é porque Deus manifestou. Então Deus transmitiu conhecimento a eles, Deus transmitiu uma epistemologia. Então o que eles fizeram com isso? Eles sufocaram isso. Então eles pegaram a imagem de Deus e transformaram a imagem de Deus, e transformou isso em idolatria, né? Ele fala assim, ó: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Então eles passaram a adorar a criatura. Ele vai dizer aqui, ó, no versículo 25: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Eu quero procurar aqui uma outra passagem que está aqui no livro de Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 18. Paulo fala assim, ó, no versículo de número 17: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente. Aí ele vai dizer, ó: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para cometerem toda sorte de impurezas. Então olha o que Paulo fala, que eles estão entenebrecidos no entendimento. Então, por mais que uma pessoa seja inteligente, por mais que ela tenha informações, por mais que ela possa ter uma mente brilhante, se a mente dela não foi transformada, essa pessoa ela está obscurecida no entendimento e ela é incapaz de reconhecer as coisas acerca de Deus. Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 2,14, vai dizer assim, ó: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque parece loucura. Então nós temos um dos maiores exemplos disso, é o apóstolo Paulo, inteligentíssimo, tinha conhecimento, tinha sabedoria, tinha informação, mas ele perseguia os cristãos. Para ele aquilo era loucura, até que ele teve um encontro verdadeiro com Jesus, teve a sua mente renovada, teve as suas faculdades mentais renovadas, todo o seu ser foi renovado, foi regenerado, e assim ele pôde ter um entendimento correto acerca de Deus. E aí ele passou a ter um entendimento correto acerca de Deus, tá? Aí ele vai falar aqui o porquê que ele vai falar contra a questão da teologia natural.
Por que é impossível o homem, através somente da natureza, chegar a um entendimento correto de quem Deus é? Por conta dessa mente obscurecida, tá bom? Vai falar assim, ó, o homem natural não conhece nada do modo como ele deveria conhecer, especialmente sobre Deus. Suas noções sobre Deus não correspondem exatamente com a verdade por causa dos efeitos noéticos do pecado. Essa parte nós já lemos. Por essa razão, ele não pode formular uma teologia natural correta. Van Til vai ainda mais longe na sua concepção sobre a razão no homem natural. Ele diz que, a menos que mantenhamos que o homem natural não conhece as flores verdadeiramente, não podemos sustentar logicamente que ele não conhece Deus verdadeiramente. Todo conhecimento ele é interrelacionado. O mundo criado é a expressão da natureza de Deus. Se alguém conhece a natureza verdadeiramente, alguém também conhece verdadeiramente a natureza de Deus. Então, também a mente do homem é uma unidade. Ele não pode conhecer uma coisa verdadeiramente sem conhecer todas as coisas verdadeiramente. Então, Van Til vai negar que é impossível, sem o conhecimento correto de Deus, você ter um conhecimento correto acerca de outras coisas, tá bom? Se você não tem um conhecimento correto de Deus, você não pode ter um conhecimento correto da natureza e das coisas que foram criadas por Deus. A dificuldade com respeito ao conhecimento do homem natural pode ser aliviada se nos lembrarmos de que há dois modos pelos quais podemos dizer que o homem conhece a Deus. O homem natural